Hoje nós vamos falar aqui sobre algo muito comum nas redes sociais. Peraí que tem uma gata aqui miando. Pera. Gatas miando? É, tem uma gata miando aqui. Hoje, Não, mano, mas... tá muito louco esse negócio. Eu não vou fazer aquela abertura que a gente tava pensando, Gui, porque é uma abertura maldita, né? Então não vou zicar dessa vez. E você quer começar, Gui? Faz a abertura aí, vai. Olá, você aí de casa, ou do fone, aí que você que está no transporte público, caminhando para o trabalho, para o estudo. Olá para você que está lavando louça, olá para você que está com insônia, olá. E olá para você, Gabriel Bergamaschi. Eu mesmo. Como vai? Vou bem, cara. E você? Tudo na paz divina. Cara, a gente tentou gravar esse programa há bastante tempo e a gente não tava conseguindo, cara. Que zica é essa? Não sei, cara, é inacreditável como o senhor tem o poder de fazer a zica. Ah, eu? Eu vou ter que contar aqui. Posso contar? Conta, vai lá. Da última vez, no quarto episódio, a gente tentou gravar. O senhor ousou fazer uma imitação de Maísa. Exatamente. Não a cantora, mas sim a atriz, que também é cantora, mas é mais atriz. E deu errado a gravação, tivemos que gravar de novo. Certo. Não obstante, o senhor tentou novamente. Sou ousado, E novamente. sou teimoso. Você é teimoso. Você é um menino serelepe. E nessa segunda tentativa, de novo, a gravação deu errado. E pior, seria o primeiro Hertz presencial. Eu estava na vossa casa com o meu gravador, o seu microfone. Ia ficar lindo. E aí a luz acabou no meio do domingo. Ela só deu uma piscadinha assim, ó. Plim, plim. É. Foram 3 minutos de luz fora e a gente falou, deixa quieto. E estamos aqui agora gravando. Eu acho que essa gravação vai até o final, porque você não mandou um... Oi, Guilherme, tudo bem? Quantos anos? Quantos anos você tem? Vocês perderam. A humanidade perdeu ele fazendo isso. Infelizmente a gente não tem. Eu nunca mais vou fazer, velho. Mas quem sabe? Talvez agora vá aparecer agora. O editor vai colocar. Não, nem. Ah, não, o editor é você, né? Pois é. Eu não vou zicar, eu só vou colocar isso se der certo, entendeu? E talvez num futuro distante. E, bom, fazia um tempo mesmo que a gente não gravava, né? A gente tava aí, tudo corrido aí, fazendo as coisas, terminando faculdade, trabalhando, né? Fazendo as coisas da vida adulta. E demorou mesmo, a gente tentou fazer presencial, deu esse problema aí por causa dessa zica que eu joguei, essa praga. Mas, cara, hoje não é presencial, vamos deixar pra próxima. Mas, pra compensar isso, nós temos nosso primeiro convidado do Hertz, cara. Ô, louco, Gabriel. Quem é? Será que a gente apresenta esse belo rapaz que está aqui conosco? Ou melhor, deixemos ele se apresentar. É uma boa também. Ô, meu jovem, quem é você na fila do pão? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Luciano. Eu já apareci aqui, mas com o Gabriel, ele falando a questão das cartas e tudo mais. Mas eu acompanho o Hertz desde o Guardinha de Rock. Eu sou super fã do Guardinha de Rock. E as pessoas me perguntam por que eu escuto o Hertz. Eu falo, só escuta o primeiro episódio que você vai querer escutar os outros. Mas é isso, eu sou o Matheus. Uma bela apresentação, cara. Eu digo até uma apresentação melhor do que a nossa, Guilherme, quando a gente começou nesse primeiro episódio aí. Partindo do pressuposto que eu falei que não ia me apresentar, eu acho que qualquer apresentação ganha. Mas é uma honra poder contar com o presença do Matheus. E digo mais, contar com a honra de um escritor publicado. Famoso. A gente tem uma celebridade aqui com a gente. Celebridade. Vamos chorar junto. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas estamos aí. Só o tempo dirá. Não, só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá. O Matheus, que não só livro, mas também tem um podcast, né? Acabou de estrear aí na Podosfera o seu novo podcast. Fala um pouquinho do seu podcast também, antes da gente começar e entrar no assunto, Matheus. Ah, beleza. Eu falo sim. Decidi, né, esse ano colocar em prática uma ideia que eu já tinha há um tempinho atrás. Eu sou novo escutando podcasts, sabe, quem me indicou foi um rapaz muito astuto, né, e serelepe também, o nome dele é Gabriel, sabe? Você conhece o Gabriel? Bergamaschi aí? Ele que me indicou
o podcast, né, alguns podcasts, e aí eu comecei a escutar, e aí esse ano eu decidi colocar em prática um BandaCast, né, ele, para quem não sabe, acho que ninguém sabe, né, mas eu sou um bandista, e aí eu decidi criar um podcast mais voltado para esse público. O intuito do podcast, na verdade, é fazer algo bem simples, assim, nada muito com muita edição, tudo mais, até também por conta do tempo que eu tenho para editar. Então, os episódios, geralmente, eu quero fazer em torno de uns 10 a 15 minutos, explicando algum fato, algum conceito da Umbanda, da melhor forma possível, para que seja alguém que conheça a Umbanda, seja alguém que não conheça a Umbanda, poder entender. E, resumindo, esse é um BandaCast. Muito legal a ideia aí. Eu fico honrado de ter apresentado essa mídia ao senhor, que agora está produzindo o seu próprio programa, cara. Sim, e eu espero muito em breve ter a participação de vocês lá. Eu já te contei a ideia, né? E só a gente pôr em prática com o tempo. Será uma honra. Será uma honra. E quem sabe, quem estiver ouvindo agora esse episódio, pode ser que o episódio do UmbandaCast com a gente lá já esteja no ar também, olha só. Sim, verdade, verdade. E a gente vai falar sobre o que hoje, Guilherme? Vamos falar sobre miojo. Sobre miojo? Miojo, né? Esse é o tema? Com certeza esse é o tema. Mas com ou sem tempero, Gabriel? Fica aí o questionamento. De onde você tirou isso, cara? Cara, eu gosto bastante de miojo. Mas qual que é o seu sabor preferido de miojo, Matheus? Abra seu coração. Olha, por incrível que pareça, eu gosto daquele que é sabor carne, mas não tem gosto de carne. Tipo, eu não entendo aquele sabor, mas é o meu preferido. Eu sou o tradicional fã do miojo de galinha. Eu acho que ele é o mais completo. Você dá pra colocar o pãozinho assim nele, ficar muito bom e tal. Enfim. Colocar um ovinho cozido em cima também, fica ótimo. Nossa, show de bola. E você, Gabriel? Acho que você está um pouco contrariado em relação ao tema do programa de hoje. Cara, eu amo como a conversa foi pra sabores de miojo, cara. Eu realmente gosto disso. Por favor, continuem falando sobre miojo. Vocês têm a palavra. Qual marca vocês mais gostam? Ah, Nissin, né, cara? Nissin é clássico. E se eu falar que eu não gosto de miojo? Acho que eu vou ter que tirar você do programa, então. Desculpa, porque... Chegando com uma polêmica. Senti pessoalmente ofendido com isso. Assim como você talvez tenha sentido pessoalmente ofendido de eu ficar falando de miojo sem nenhuma necessidade do nada também. Exatamente. Mas aí já é do seu coração, né? Mas agora, voltando à pauta. Qual que é o verdadeiro tema do programa, Gabriel? Bergamasque. Hoje nós vamos falar aqui sobre algo muito comum nas redes sociais. Peraí que tem uma gata aqui miando. Pera. Gatas miando? Tem uma gata miando aqui. Hoje... Não, tá muito louco esse negócio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum nas redes sociais, mas as pessoas não enxergam com tanta frequência quanto deveriam, que são as falácias, cara. A diferença entre falácias e argumentos e como as pessoas usam o tempo todo, achando que estão arrebentando nos argumentos, mas, na verdade, isso é só um discurso falacioso mesmo. É isso aí. Vamos para a pauta agora. Infelizmente, o Hertz sobre miojo vai ficar para outro dia. Mas sairá. Um dia sairá um Hertz sobre miojo, com certeza. Aguardem em verão. E chamaremos o Matheus. Ah, sim, não precisa nem falar, né? Quero estar presente e dar opinião, né? Você chega lá fora, o pessoal pergunta, né? Samba? Aí você, não, miojo. Aí eles, sim. Miojo é o que representa o brasileiro, entendeu? Os povos nativos brasileiros faziam miojo. Exatamente. Nossa senhora. Vamos ser cancelados, amiguinho. Última vez que vocês foram gravar, deu problema por conta da luz. Hoje o problema tá sendo a pauta, que tá voltando, tá virando miojo agora. Exatamente. Mas, enfim. O que é? Por que falar de falácias, Gabriel? Então, não, o porquê falar eu acho que a gente vai descobrir aqui durante o episódio, né? Justamente por isso que eu falei, né? Que as pessoas nem sequer sabem o que é falácia e qual a diferença de falácia para argumento. Só que, principalmente para quem usa Twitter, cara, esse aqui é o episódio para quem é twitteiro, cara. Porque o que mais tem no Twitter, para você, Guilherme, e você, Matheus, os dois que também gostam de usar essa rede social, o
o que mais tem lá são falácias, né? São pessoas que têm ali os suas opiniões, os seus pontos de vista, e elas tentam convencer as outras pessoas de que estão certas, só que para isso elas usam de qualquer recurso possível, não seguem de maneira alguma a lógica. Mas o que é falácia, Guilherme? Boa pergunta, meu caro. Agora fica o questionamento para nossos ouvintes, se a definição que eu vou falar agora tá no segundo ou no terceiro resultado do Google. Mas aí fica aí do coraçãozinho do brasileirinho que pode pensar sobre isso. Falácia, Gabriel, significa erro, engano ou falsidade, né? Ou seja, eles são argumentos em que as premissas não sustentam a conclusão, devido, sobretudo, à deficiência no conteúdo. Aí nós temos, no caso, as falácias mais formais, que eles são definidas pela forma, e as informais, que são definidas pelo conteúdo. Então a gente vai falar hoje mais dos informais, certo? Certo, é isso aí. E antes de a gente falar especificamente sobre essas falácias, eu acho legal a gente contextualizar um pouco também, né? O porquê que são tantas falácias, o porquê que hoje em dia tem tanto disso, né? E acho que até tanto vocês dois, né? Podem falar também um pouco sobre isso, mas esse cenário tão polarizado que a gente vive hoje e das pessoas o tempo todo quererem ter a razão, né? E atacarem umas às outras. E o importante é você ser o certo ali da discussão e você usar de qualquer coisa pra enfim, ofender outra pessoa ou simplesmente por estar certo mesmo. Simplesmente por estar certo. E como isso é cada vez mais comum, né? Cada vez que passa o tempo, a gente vê esse comportamento o tempo todo na internet. Eu acho que é bem isso que você falou. Você falou que eu tô mexendo bastante no Twitter, eu tô tentando parar um pouco, porque tem umas threads lá que a gente acompanha que começa falando de A, termina em B, e muito naquilo sustentado de ter a razão, né? No caso, aí esse é mais o Twitter, né? Mas agora falando das outras redes sociais, o que eu percebo, principalmente em ano eleitoral, né? Isso a gente viu no ano de 2018 e isso ainda continua, né? Essa polarização, que são pessoas que entram em debates, mas não porque elas querem, sabe, enriquecer ou ter um melhor repertório, né? Elas já entram em discussões, em debates, já desconsiderando o outro lado e para impor, né, a visão de mundo, né, o que ela acredita, ela quer impor e muitas vezes ela nem parou para refletir o que a outra pessoa falou, mesmo que seja um posicionamento diferente, né, dela, porque tá tudo bem, a gente está falando de democracia, né, tudo bem uma pessoa ter um outro posicionamento, uma outra visão de mundo do que eu, só que infelizmente nas redes sociais existe bastante ainda essa briga por razão, né, e as falácias, elas são utilizadas a rodo, né, para sustentar essa razão, né, essa busca pela razão. Eu concordo com o que o Matheus disse, e acho que vale citar uma parte bem interessante que você citou, acho que, enfim, é legal comentar, né? O Gabriel também tinha falado um pouco, que às vezes as pessoas entram em discussões, em papos nas redes sociais, não para tentar ver o argumento do outro, ver o que eu tô tentando dizer, mas para provar que ele tá certo, né? Tipo, não, meu argumento é muito bom e eu vou entrar para ganhar essa discussão. Tipo, em vez de, sei lá, poder realmente aprender com aquilo, aprender com as opiniões diferentes. Claro que, sei lá, tem gente que tem umas opiniões que são bem... a fita meio, né, meio errada e tal, que a galera que é mais extremista e tal, vocês devem estar imaginando alguma pessoa em específico aí, mas enfim, cada um tem o seu doido de estimação, ou não, mas enfim. Aquela tia das tretas no Facebook, né? WhatsApp, meu filho, enfim, mas acho que vale... Aquela mesma tia que tira foto das plantas e dos gatos é a que tá lá mostrando o posicionamento dela. Exatamente. Só felicidade, mas justamente porque às vezes as pessoas elas querem provar que elas estão certas e também que os outros estão errados ao mesmo tempo, né? Que são coisas possíveis, mas não querem tentar entender o outro lado. Aí que é complicado, que você
quando você fecha a opção do diálogo, você dá um adeus vagaroso para a democracia, né? Mais um passo para isso, porque as exceções, claro, existem, mas os diálogos corriqueiros, os diálogos de opiniões de pessoas normais, eles podem acrescentar muito para os dois lados, mas sei lá, muita gente se fecha para isso e não se permite ouvir uma opinião diferente da sua, e aí fica na bolha e depois não sabe, né? Porque as coisas estão tão diferentes do seu Facebook, né? Porque, enfim, você só tem pessoas que você tem o mesmo posicionamento político, ou, enfim, cultural, ou social, enfim. Então, complicado. E isso é muito ruim, assim. As pessoas às vezes não têm essa noção de como é ruim viver nessa bolha, né? Como que discussões são importantes, né? Discussões não brigas, né? Discussões de abordar temas, né? Abordar temas e você ouvir o outro lado, né? Um diálogo é isso, né? É você ouvir o outro lado. E o importante da discussão é que cada um dos lados, ele tente... não, é inevitável isso. Ele vai tentar mostrar os furos nos argumentos e no pensamento do outro lado. E como é importante você enxergar os furos nos seus argumentos, né? É importante você enxergar os problemas no que você pensa, no que você acredita, para você não continuar sempre sendo o mesmo, né? Para você não continuar martelando ali em algo que você acredita fielmente e você quer, enfim, vai ficar pensando isso e sempre pensando isso, sendo que o mundo pode ser diferente, né? Você pode enxergar as coisas de uma nova forma, só que se você não se abre para isso, se você não se permite conversar com as outras pessoas e não entrar já numa discussão desconsiderando o outro lado, né? Desconsiderando o outro, desconsiderando o que a pessoa tá levantando de questionamento e tudo mais em relação ao que você pensa, você não vai a lugar nenhum, né? E aí você acaba criando essas bolhas realmente, acaba fazendo isso até como um sentimento de pertencimento, né? De você, poxa, eu não me enquadro em nenhum lugar, então aqui, nessa bolha, eu consigo ter amigos, entre aspas, né? Mas que sempre pensam igual a mim, então o que eles vão fazer, como que eles vão me ajudar a crescer, né? A evoluir, se eu sempre vou continuar sendo o mesmo, se eu sempre vou continuar sendo igual a todos que estão aqui perto de mim, né? Eu acho que justamente isso que você falou é interessante, porque você se sentir pertencendo a alguma coisa, você ganha em autoestima, ganha em felicidade, você sente parte disso, mas o problema é o que você se sujeita, o que você deixa para trás, o que você escolhe deixar de lado realmente para poder fazer parte daquele grupo, né? Sei lá, você vai acreditar que talvez o formato do nosso planeta não é bem como a ciência diz. Às vezes, sabe, você só para fazer parte daquele grupo você meio que obrigado a concordar com isso. Isso vale para os dois lados, né? Às vezes alguns ambientes não permitem que você tenha opiniões por si próprio. Eles incentivam que você realmente aceite aquele livrinho de dogmas, de ideias que você tem que seguir para estar lá, senão você não compensa mais estar lá, você não merece estar lá. Exatamente isso. Verdade. E esse ponto da questão do sentimento de pertencimento, pelo menos isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas a gente meio que chama efeito manada, né? Quando, por exemplo, a gente é adolescente e aí todo mundo, todos os meus amigos, sei lá, eles pintam o cabelo de azul. E eu, para pertencer ao grupo, né, dos meus amigos, para não ficar de fora, eu vou lá e pinto o meu cabelo de azul. Então, assim, pelo menos eu acho que nesse ponto, na adolescência, fica muito evidente essa questão de pertencer, né? Eu quero pertencer a algum lugar, eu quero pertencer a um grupo. Só que aí eu não sei se isso foi por conta das novas tecnologias, das redes sociais, ou até mesmo a questão da polarização. Acredito que foi mais nesse ponto. Que esse sentimento de eu quero pertencer a algum lugar, ele não ficou restrito só à fase da adolescência, né? Então a gente vê hoje pessoas de diferentes idades querendo a todo momento pertencer a algum lugar, e infelizmente foi isso que o Gui falou. Eles acabam se sujeitando a algumas restrições, a alguns dogmas, né? E que a gente sabe que não são muito bacanas, né?
É exatamente isso. Eu até separei aqui um experimento que aconteceu em 1961 pelo psicólogo social estadunidense Stanley Milgram, espero ter dito o nome dele certo, que é a experiência da esquina. Ele foi em uma esquina bem movimentada, onde passava muita gente, né, todos os dias. E aí ele foi lá e pediu para uma pessoa ir andando em direção àquela esquina, levantar a cabeça e olhar pro céu, rapidamente. Aí ele viu que uma ou duas pessoas também olharam para cima, porque aquela pessoa olhou, entendeu? Aí, com o tempo, ele foi colocando cada vez mais pessoas para olharem para cima. Ele foi colocando 3, 4, 5. E ele foi constatando que quanto mais pessoas iam andando e olhavam para cima de repente na esquina, era proporcional e mais pessoas também que estavam ali passando, né, no seu dia a dia ali, estavam passando pela esquina, também olhavam para cima. Então, essa ideia desse Maria vai com as outras, né, desse efeito manada, assim, de que as pessoas elas têm essa tendência a seguirem comportamentos de quem está próximo delas e assim, é natural, né? A nossa espécie tem muito disso, né? Dessa questão da gente ir com as pessoas. Só que o problema é quando você se limita a isso, né? Você se desfaz da sua individualidade, né? Para você se sentir seguro, sei lá, e fazendo parte de algum grupo, mesmo que não seja o grupo que você poderia estar, né? Você desconsidera a possibilidade de ver outras possibilidades, né? Quando a gente fala de você se abrir para estar errado, é você estar disposto a estar errado, né? As pessoas hoje em dia elas têm muito medo disso, o medo de estar errado. A gente ainda vai fazer a gente tava conversando com o Gui, né? Que a gente vai fazer um podcast ainda, um desses episódios aqui sobre ciência, né? E pseudociência, principalmente, falar um pouco sobre isso, o que a gente acha e por que a gente ama ciência e tal. E tem um pouco disso, assim, na ciência, né? O fazer ciência é você submeter as coisas ao erro, né? Ao teste. Você considerar coisas e você testar ela para ver onde que quebra, né? Até onde vai, né? Até onde se sustenta alguma coisa. E não o que se faz na pseudociência, que é você acreditar previamente em alguma coisa e fazer testes que comprovem o que você já pensava antes, né? O processo é o contrário disso, né? Você cria hipóteses e depois você submete aquilo você tenta falsear aquilo, né? Até você chegar em alguma coisa que na ciência a gente fala até que a gente mais vê o que não é do que o que é realmente, né? Mas justamente por conta disso, por o não ter medo de estar errado, né? Que hoje é cada vez mais raro isso, né? Sim, e sem contar a questão do conforto, né? É muito confortável quando a gente já tem uma ideia formada. A gente não precisa fazer nenhum esforço para mudar isso. É muito confortável, entendeu? E você pensar diferente, você querer, sei lá, olhar um posicionamento que é diferente do seu, tudo mais, isso dá um esforço, né? Você tem que fazer um esforço. Então também entra muito nessa questão do conforto, né? É desconfortável a gente mudar e olhar, né? Não deveria ser tão difícil assim, mas para algumas pessoas isso acaba sendo muito incômodo, né? Eu até queria citar aqui, pausa para a citação de uma das músicas mais lindas da música brasileira, das canções mais belas, que diz que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Acho que o famoso Toca Raul, e obviamente o nome dele é Toca Raul, ele exemplifica. Um poeta não precisa de muito para falar, né, cara? Algumas linhas já revelam toda a profundidade disso. Que, cara, é bom você estar disposto a mudar, porque você pode mudar para melhor, né? Você pode se tornar alguém melhor do que você era antes. E não necessariamente você vai ser alguém que vai ficar preso no pensamento, numa ideia que talvez não seja melhor, sabe? Você poder ir evoluindo e crescendo enquanto pessoa. Eu mesmo, cara, eu olho para trás para algumas ideias que eu tive, alguns comportamentos, e eu fico, putz, sabe? Você fica meio que estranho, sabe? Mas é bom porque mostra que hoje, se eu consigo me ver e ficar meio agoniado com algumas ideias, essas coisas, é porque hoje eu me tornei uma pessoa que contou com essas atitudes, esses pensamentos
em algum momento, mas não se prendeu a eles e soube amadurecendo. Então acho que isso é interessante. Você evoluir é justamente você conseguir olhar pra trás e falar, putz, olha isso, mas ó, significa que hoje eu tô melhor, então isso é positivo. Você está aberto para mudar de opinião, mudar de cabeça e tal, é algo positivo. E muita gente fica, não, eu tenho as minhas ideias, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, mas nem sempre é bom ser Gabriela, né, cara? Nesse sentido. E fica aí a reflexão. Caraca. E eu sou o que escreve, e daqui entre os três eu sou o que escreve, mas o Gui pode escrever já um livro também, de poesia. Com certeza. Poesia e reflexões. Quem dera, quem dera. Burrice, eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E, enfim, a gente vai falar um pouco das falácias, né, dos tipos de falácias que a gente mais vê aí nesse circo todo que a gente apresentou agora, né, dos lados totalmente polarizados e extremistas e tal. Mas, na verdade, as falácias, elas não são nada mais, nada menos do que coisas que a gente tenta fingir que são argumentos, mas que não são argumentos, né? Elas são o que tenta parecer um argumento, que tenta te provar alguma coisa, mas elas usam essas ideias sem fundamento nenhum. Então acho que é legal a gente falar um pouco também sobre o que são argumentos, né? O que é o que deveria ser, né? Num mundo ideal aí. Quer que eu defina? Fala o que... Vai lá. Muito obrigado pela honra. O argumento é um conjunto formado por duas ou mais proposições, de modo com que uma delas é a conclusão e as demais as premissas, né? Então você começa a falar desse argumento com as suas falas iniciais, as premissas, e você a conclui com, enfim, realmente essa conclusão. Só que tem uma coisinha. Só vai ser uma proposição se ela puder ser classificada como verdadeira ou falsa, né? Isso é um detalhe importante, porque senão é só uma frase que necessariamente tem poder de virar um argumento. Isso, perfeito. A gente tem que sempre lembrar que argumento é uma coisa que ele tá tentando te convencer de algo, né? Então, se eu falar, Guilherme, sei lá, Guilherme, quantos anos você tem? Essa frase que eu falei, ou isso que eu acabei de dizer, não é... então, não é... verdadeiro, verdade. Você não pode responder isso com verdade ou mentira, entendeu? Então, as proposições, que elas são divididas, né, entre conclusões e premissas, elas sempre têm que seguir esse padrão de o que você pode dizer como verdade ou mentira, verdadeiro ou falso, né? Mesmo que não seja. Eu até coloquei um exemplo aqui de o seguinte argumento. Todo gato branco gosta de ração de frango. O meu gato é branco, logo gosta de ração de frango. Aqui a gente vê a estrutura, né, certinha de todo gato branco gosta de ração de frango. Essa é uma premissa. Então, aqui tem 3 proposições, né? 2 premissas e uma conclusão. Então, essa é a primeira. Todo gato branco gosta de ração de frango. A segunda premissa é o meu gato é branco. Logo, então quer dizer, a conclusão disso é o meu gato gosta de ração de frango. Então, assim, aí a gente consegue ver que para chegar na conclusão de que o meu gato gosta de ração de frango, eu apresentei 2 premissas anteriores que a gente poderia classificar como verdadeiro ou falso, mas eu apresentei isso, né? Então, todo gato branco gosta de ração de frango e o meu gato é branco. Então, a gente naturalmente já chega na conclusão, né? Então, é um argumento bem formado ali, né? Mais uma pergunta aí, Gabriel. Essa ração é miojo? Fica aí o questionamento aí para nossos ouvintes. Por essa você não esperava, né? Você não esquece do miojo, cara. Você não esquece do miojo. Deixa o miojo pra lá. Teve ligação com o tema, cara. O miojo também pode ser de frango, não pode? Não, mas sim, eu gosto de miojo de frango. E o Gabriel, então uma dúvida. Se ele gosta de miojo de frango, logo, ele é um gato? Fica aí o questionamento aí também. Então, aí a gente entraria naquele tipo de falácia formal, né? Porque o fato da gente... Olha só que belo gancho que você deu, cara. Porque eu falar que todo... Você é um artista das palavras, cara. O argumento é todo gato branco gosta de ração de frango, meu gato é branco, logo gosta de ração de frango.
o fato do Matheus gostar de ração de frango não quer dizer que só gatos brancos que gostam de ração de frango, entendeu? Então, se eu disser pra você que todo gato branco gosta de ração de frango, certo? Tá. O meu gato é branco, logo, ele gosta de ração de frango. Isso é um argumento, beleza, que eu tinha dito antes, né? Isso aí. Agora, se eu falar assim, todo gato branco gosta de ração de frango, ou seja, a mesma premissa. Só que, aí eu falo, o meu gato não é branco, logo, ele não gosta de ração de frango. Tá certo? É um argumento ou não é? Então, se você for levar em consideração que todo gato branco ele gosta de ração de frango, eu acredito que seja válido. Então, não é válida, cara. Não é válida. Não é válida? Não é válida. Porque a única coisa que eu disse foi que todo gato branco gosta de ração de frango. Mas não quer dizer que outros gatos de outras cores também não gostem. Entendi. A única coisa que eu disse foi que todo gato branco gosta. O meu gato, ele não é branco. Só que ele pode gostar também. Então, o fato dele não ser branco não quer dizer que ele não vá gostar de ração de frango, entendeu? Agora entendi. Agora uma pra você, Gui. Manda. Todo gato branco gosta de ração de frango. Isso eu já falei, certo? Sim. O meu gato é branco. Logo, ele não gosta de ração de peixe. Você acha que é válido ou é uma falácia isso aí? Cara, refleti bastante e me recordei das aulas com o querido professor Luiz. Excelente professor. Aliás, abraço, professor Luiz. Forte abraço, professor Luiz. Forte abraço, Luiz. Na matéria de filosofia da linguagem? Lógica. Tô sabendo legal. Inclusive eu tô com o trabalho dele aberto aqui. Um trabalho que a gente fez das falácias, que aí quando a gente for falar dos tipos informais, tem uns exemplos bem bacanas. Perfeito. Bem ser um rapaz preparado. Você vê? Outro nível. Então, sim. Vocês me avisaram com um mês de antecedência, exatamente. Né? Então aí... Ele pôde, inclusive, pedir um autógrafo pro Luiz no caderno pra poder falar. Então, seguindo a sua lógica, acho que não faz sentido isso, porque, voltando, né? Todo gato branco gosta de ração de frango, meu gato é branco, logo não gosta de ração de peixe. Não são coisas excludentes, né? O gato pode gostar de ração de frango e gostar de ração de peixe. Então eu acho que é uma falácia. Perfeito. É o popular caô. Perfeito, cara, perfeito. Isso foi ótimo, porque esses dois exemplos que eu dei são exemplos de falácias formais, né? Então a gente vê que o que tá errado aqui é a forma dela, né? Então, a forma como você organiza a sentença aqui, né? E agora a gente vai entrar nas que são mais comuns aí na internet, e que a gente vai dar alguns exemplos também, que é a parte que eu particularmente mais gosto, que são as falácias informais. Já quer puxar... As mais divertidas. Já quer puxar uma aí, Gui? Eu vou puxar, mas sabe o que eu vou puxar? Porque eu sou um dos podcasters mais lindos do Brasil e mais capacitados. Ou será que não? Porque essa é uma falácia informal de apelo à autoridade. Fica aí o levantamento. É a popular carteirada. a carteirada. Digo mais. Essa é o apelo à autoridade irrelevante, porque mesmo eu sendo o podcast gato enfim, isso não faz nenhum sentido para essa denominação que eu vou puxar agora. Então, não apenas citei, como já expliquei. Mas eu acho que o exemplo que você vai dar agora é complementar e muito belo também. Faça as honras. É o famoso Neymar fazendo propaganda de cueca, né? Que o pessoal, ou a Xuxa fazendo propaganda de shampoo, condicionador, né? Tipo, pegam autoridades, né? Assim, tentam falar como se fossem autoridades no tema, tipo, usa essa cueca aqui porque o Neymar usa também. Essa é a ideia que a propaganda quer passar, né? Até o Neymar usa, então usa. E tipo, quem é o Neymar na fila do pão, né? Que ele tem a ver com esse ramo? Ele fez faculdade de cueca? Não fez faculdade de cueca. Fez faculdade de cueca. É que nem uma faculdade que tem como garoto propaganda o Gustavo Lima, cara. Eu esqueci o nome da faculdade agora. Aí me perdoa porque eu vou ter que referendar essa propaganda, porque ele é um sertanejo
universitário. Eu não pensei nisso. É por isso que eu faço jornalismo, cara. Por isso. Eu não consigo ter essas ideias. Obrigado. Por essa vocês esperavam. Caraca, meu Deus, Guilherme, você é um gênio, cara. Porque você entrou já em outra falácia, cara. Qual falácia? Você entrou na falácia da ambiguidade e equívoco, que é você pegar duas palavras, mesmo que elas não tenham a menor relação entre elas, e você juntar como se fosse a mesma coisa. Então, o sertanejo universitário, o fato de ser sertanejo universitário não faz dele ser universitário, né? Nem sertanejo. Polêmica. Não, apenas tô seguindo o exemplo que você tá falando, é verdade. Posso dar um exemplo que o senhor trouxe aqui? Ó, o exemplo que o senhor trouxe aqui fez um levantamento aqui muito interessante. Abre aspas. Os assassinos de criança são desumanos. Portanto, os humanos não matam crianças. Isso tá bem ligado a essa palavra desumano, né? Porque você meio que usa isso pra deslegitimar ou referendar esse ponto, mas não necessariamente isso faz sentido. É apenas um truque ali dentro da construção da frase que meio que quebra tudo, né? Então, bem interessante isso. Mas o Gustavo Lima é um ótimo universitário, ou sertanejo, ou os dois. Isso ninguém vai me contrariar nesse sentido. Qual foi o tema do seu TCC mesmo? Foi insônia. Tá, não. Foi sertanejo universitário, com certeza. Ele é um especialista. Eu sou o Michel Teló do Rio Pequeno. E aí, Matheus, qual outro exemplo que a gente pode dar aqui? Cara, vocês falaram de apelo, tem um aqui que é muito legal, que eu até usei no trabalho, e é uma referência de um clássico da nossa cultura, a cultura norte-americana, acho super válido de falar, que é a falácia do apelo à força. Tem um exemplo claro, que é a série, acho que ninguém deve ter visto essa série, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Genial. Vocês já viram, né? Todo Mundo Odeia o Chris. Com certeza. Uma das maiores séries de todos os tempos na última semana. E, cara, essa série, ela tem o apelo à força num nível muito, muito sério. E isso a gente vê de dois jeitos, né? O apelo à força da mãe do Chris, né? A Rochelle, que tem até um trecho que o Julius, ele contraria ela, e aí ela diz o seguinte, que se ele dissesse, né? Eu te disse mais uma vez, ia ser a última coisa que ele ia dizer na vida. Então, né? Tipo, o apelo. E também o icônico diálogo do Julius com o Malvo. Ele pega o taco de beisebol e ele aparece em todos os lugares e fala, achou que eu tava brincando? Como um apelo à força, né? Clássico. Excelente exemplos. Acho que eles são ótimos porque é realmente isso. Quando você perde a argumentação, você acha que você não vai conseguir mudar a opinião da pessoa, nada melhor do que você, de forma coercitiva, você fazer ela mudar com um pouquinho de ameaça, porque faz parte também ali do diálogo, ainda mais nos anos 80 de Brooklyn, você tem que ter um pouquinho de ameaça, senão as pessoas não te entendem. Eu acho que tá totalmente correto. É uma falácia que aprovadíssima. Sim. E o Terry Crews daquele tamanho, e ainda com um taco de beisebol, cara. Meu Deus do céu. Alguém vai querer diálogo como desse? Só falar ok, meu senhor. Não usou mais. Eu separei um exemplo aqui usando esse apelo à força, que é, abre aspas, acredite no que eu digo, não se esqueça de quem é que paga o seu salário. É o famoso apelo à força também, né? De você, é sempre nesse tom de ameaça, né? De faz tal coisa, senão você vai apanhar, ou faz tal coisa, senão não sei o quê. Esse senão, né? Essa ideia de você tem essa força em relação a outra pessoa, de você provocar algo que ela não queira. Então é melhor ela agir da forma como você quer, senão ela vai ter consequências ruins a partir disso, né? É aquela coisa, né? A ameaça é uma ótima forma de você convencer as pessoas, né? Tem um momento no Choque de Cultura... Licença, mas eu tô amando... À vontade. Eu tô amando as referências que a gente tá fazendo nesse programa. Só isso que eu tenho a dizer. Pode continuar. Estão maravilhosas. Tem um momento de Choque de Cultura que um dos personagens... Eu esqueci. Você quebrou meu raciocínio. Peraí. Essa parte vai pro programa, cara. Com certeza. Caralho. Você quebrou meu raciocínio de propósito.
Posso declamá-lo? Vai lá, vai lá. Então vamos lá. O Renan fala assim: quando você chega com um pedaço de pau numa briga, a outra pessoa quer logo conversar. Por quê? Porque o pedaço de pau é a arma do diálogo. Então é justamente isso. Você usar da força para você vencer uma situação, ou apenas dessa ameaça você já consegue contornar toda aquela situação, porque ninguém quer levar uma paulada. Então, realmente, a arma do diálogo é um bom exemplo de apelo à força. É, com certeza. Caralho. O exemplo que eu lembrei aqui é um dos filmes dos Vingadores, que tem aquela frase que o Capitão América ele fala pro Tony Stark, né? Que ele era um homem grande, né? Com armadura, e sem isso ia sobrar o quê? Aí o Tony Stark ele fala, um gênio, bilionário, playboy, filantropo, e esse diálogo deles mostra o ataque à pessoa, porque, por exemplo, foi um argumento, né, contra o Tony Stark, e aí deixou de mirar na ideia, no discurso, e acabou mirando na pessoa em si mesmo. Então não estava questionando o Homem de Ferro, né, o papel que ele exercia, mas sim o Tony Stark, entendeu? Eu acho muito legal isso que o Matheus falou sobre o ataque à pessoa. Cara, esse, assim, de todos que a gente vai falar aqui, esse ataque à pessoa provavelmente é o que mais é usado nas redes sociais, cara. Quantas vezes você que tá escutando a gente nesse nosso querido 5º episódio do Hertz, tente trazer à memória quantas vezes você estava perambulando pela internet, ou não, ou na vida real mesmo, no trabalho, na faculdade, não sei, e alguém foi discutir com outra pessoa, ou com você, ou enfim, ou até você mesmo fez isso sem saber, porque acontece bastante, às vezes não é por maldade, mas a pessoa realmente ela não sabe que o que ela tá fazendo é uma falácia. E a pessoa falou alguma coisa, apresentou alguma ideia, né, que é contrária ao que a outra pessoa pensa, e a outra pessoa, em vez de falar sobre o que a pessoa disse, ela vai lá e mira a crítica e mira a discussão no adversário, né? Que vira um inimigo dela, né? Então, aqui eu separei. Olha quem fala, logo você, que aquele dia fez não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou, olha, esse mesmo exemplo que o Matheus falou, né? Do Capitão América e do Tony Stark, é um ótimo exemplo para isso, né? Eles estão tentando discutir alguma coisa ali que estava acontecendo naquela situação do filme, e eles foram levados a um criticar o outro como pessoa, né? A discussão levou a isso. Então, quer dizer, em vez deles discutirem o que um falou, né, discutirem o que falaram, e até pode criticar duramente até o que a pessoa falou. Mas não, eles escolhem criticar a pessoa, né? Então é o ataque à pessoa. Olha só. Eu, particularmente, eu fico bem magoado. Magoado não, eu fico realmente triste ao ver esse tipo de argumento sendo usado em debates políticos, né? Acho que eu já falei isso muitas vezes para o senhor, mas eu sou um grande fã de debate em época de eleição. E a coisa mais comum é as pessoas deixarem de trocar ideias, conversarem sobre temas importantes, ainda mais os cargos executivos que são tão importantes para o país, e ficarem atacando um ao outro e, enfim, não elaborarem ideias, conversarem sobre isso e tal. Isso eu sinto muita falta, porque realmente algumas decisões elas devem ser discutidas, devem ser conversadas. E quando você retira isso para ficar falando, é porque você é do partido tal, é porque você fez tal coisa, e você não se permite uma discussão mais séria, mais profunda sobre assuntos importantes, acho que a gente perde muito enquanto sociedade de forma geral, né? Então acho que isso é uma coisa bem zoada. Uhum. Bom, a gente falou aqui do apelo à autoridade, né? O ataque à pessoa, ambiguidade, e aí tem um outro tipo aqui de... Apelo à força. Isso. Aí tem também um outro tipo de falácia informal, que é o apelo à ignorância. Aí, assim, eu acho que de todos, ele fica ali no ranking do pior, sabe? Porque, assim, resumindo o apelo à ignorância, vocês colocaram até um exemplo aqui que eu vou ler, que é o seguinte, quando você diz, por exemplo, a gente nunca tivemos contato com vida fora do planeta, portanto, não há vida, né, fora dela. É a mesma coisa você falar, tipo, a Terra ela é plana, a Terra não é redonda. Aí você, mas por quê?
Por que que a Terra é plana? Ah, porque eu nunca vi ela lá de cima redonda, então ela é plana. Perfeito. Perfeito, é exatamente isso. Você usa do que já que ninguém sabe, então é isso, né? Eu nunca vi, então é assim, entendeu? É bizarro porque, assim, a lógica, normalmente, ela parte de um ponto que você saiba, né? E esse é muito louco porque você parte de um ponto que você não sabe. Então, ninguém sabe. Ah, a gente nunca viu tal coisa. Logo, então você tira, assim, você tem essas considerações por algo que você não sabe ou ninguém sabe, justamente por isso. Por ninguém saber, então é tal coisa, né? Isso é muito louco e é muito usado, realmente. É muito usado esse tipo de falácia. Sim. Mas fica aí o questionamento. Extraterrestres comem miojo? Olha, eu nunca vi eles comendo, mas também eu nunca vi eles não comendo, então fica empatado, ó. Pensei que você ia fazer o uso da falácia que você acabou de contestar, hein? Saiu bem. Eu nunca vi um extraterrestre recusar miojo. Então acho que come sim, cara. Justo. Você trouxe luz ao debate com esse esclarecimento muito belo. Perfeito. Eu sou um gênio dos argumentos, cara. Cara, mas uma coisa. Se muitas pessoas acreditam que existe ET, é porque o ET existe, certo? Então, aí já é uma outra falácia, né? Qual falácia que é essa, Guilherme? É o tradicional apelo ao povo. Porque, por exemplo, você pode falar que se todas as pessoas acham que o arroz por cima do feijão é certo, isso tá certo. Mas nem sempre isso. E no caso, isso obviamente é uma falácia, porque o feijãozinho assim por cima do arroz, todo mundo sabe que é melhor, né? Mas uma estratégia muito comum é você usar essa questão de você citar o grande número de pessoas que gostam de alguma coisa, apoiam alguma coisa, para referendar isso. Sendo que, né, como diria o filósofo brasileiro, toda unanimidade é burra. Aliás, o que vocês acham dessa frase? Eu acho ela meio polêmica. Queria trazer aquela para pequeno debate aqui. O que você acha disso, Matheus? Oi, é que o seu áudio travou, Gui. Beleza. Eu perguntei o que você acha da frase toda unanimidade é burra. Se você concorda ou não. Cortou de novo. Olha, eu acho que nada é unânime. Eu acho que já pode partir disso, assim. Acho que é difícil achar uma coisa que seja unânime. Eu acredito que nada seja unânime. Pelo menos eu não consigo lembrar de nada que seja unânime. E se é unânime, a gente entra naquilo que a gente falou no começo do episódio, né? Das bolhas, né? Então, claro que dentro da minha bolha, as coisas podem ser unânimes, né? Todo mundo pode pensar igual, todo mundo pode pensar. E isso é burro não porque tá errado, não porque talvez a burrice não esteja no fato do que as pessoas acreditam que é burro, mas o fato de todo mundo acreditar nisso e não abrir possibilidade pro diferente, não abrir possibilidade de se encontrar novas respostas e novas maneiras de enxergar aquilo e tudo mais. Eu acho que o fato da unanimidade ser burra é porque a gente é o que a gente falou antes, né? A nossa tendência de querer manter esses padrões, né? E se manter nisso. Todo mundo acredita nisso. Minha bolha, todos os meus amigos, toda a minha família, todo mundo acredita nisso. Então, eu vou acreditar nisso e é isso que vai ser e é assim que tem que ser, né? Então, acho que a burrice está no não estar aberto a novos conhecimentos, a pelo menos ouvir o outro lado. Você não precisa concordar com as outras coisas, né? Mas precisa ouvir. Até é interessante a gente falar, né? A gente comentou sobre o podcast do Matheus, o UmbandaCast. É interessante isso, né? Porque tanto eu, quanto o Guilherme, quanto o Matheus somos de religiões diferentes, né? E a gente não precisa necessariamente concordar, né? Com tudo do que o outro acredita ou tudo mais. Mas, assim, como é importante a gente poder ouvir, né? Como é legal ouvir as outras pessoas, ouvir os outros lados e ter essa... Porque você pode tirar lições para você ou não, se não for útil para você não precisa também. Mas como é importante isso, né? Você não construir muros, né? Hoje em dia tem tanta gente aí querendo construir muros entre as pessoas, né? E como é importante a gente não construir esses muros e... Enfim. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. É que assim, eu acho que
essa falácia do apelo ao povo, ela é bem complicada porque, assim, pelo menos eu percebo que ela é mais presente em campanhas publicitárias. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já viu aquela propaganda da Havaianas, né? Que o slogan que eles utilizam é aquele lá, Havaianas todo mundo usa. E eles usam exatamente esse todo mundo usa como se fosse um bom ponto, né, para a relevância da marca, e também como eles utilizam esse todo mundo usa para justificar, né, que de fato o chinelo é bom porque todo mundo concorda em usar ele. Então, pelo menos eu percebo que esse apelo ao povo, ele é mais presente em campanhas publicitárias, assim, pelo menos é onde eu percebo mais. Então dá pra gente dizer que essa é a falácia que as mães mais percebem? Por quê? Porque se você fala, mãe, deixa eu faltar na escola, ela fala assim, por que você quer faltar? Ah, todo mundo vai. Ela fala assim, não, você não é todo mundo. Perfeito. Perfeito. Então, toda perfeito. mãe tem a tendência a enxergar essa falácia. É perfeito exemplo. Os dois, aliás, tanto da Havaianas quanto esse daí. Essa ideia de que, se todo mundo usa, então é bom, né? Eles não falam isso que é bom, mas a propaganda ela quer passar isso, né? Falou, todo mundo usa. Exatamente. E as mães realmente elas têm o dom de perceberem esse tipo de falácia. Aliás, muitas falácias aqui são muito usadas na propaganda, né? E as pessoas caem feito um patinho. Acho que inclusive uma clássica, que é justamente por ser clássica, que é o apelo à tradição, que é basicamente você falar que algo é bom porque é velho, é antigo, é tradicional, né? Você fala que, sei lá, bar fulanos, desde 1950. Pode ser que seja ruim desde 1950, ele só tá lá aberto porque não tem outra opção, não quer dizer que por conta da cidade ele seja bom, né? Tipo o Botafogo, né? Desde 1910. Pô, meu Botafogo, que sacanagem. Desde 1910, cara. Sim. E, Gui, é engraçado que nem você disse essa questão do apelo à tradição, esse é um tipo de falácia, mas também tem um tipo de falácia que é contrário ao apelo à tradição, que é o apelo à novidade. E que aí muda, né, de fato. O novo, ele vai ser sempre o melhor. E é totalmente oposto, né, a esse tipo de falácia que você escreveu aqui. Não, e é muito usado isso porque as pessoas querem também... Acho que são duas tendências do universo. A questão da conservação e a questão da renovação, né? Então, ao mesmo tempo que vai ter gente querendo ficar preso ao mundo que talvez exista mais, mas seja apegado a essas coisas, tem gente que quer realmente ficar de forma iconoclasta, realmente renovando tudo, trazendo coisas novas que não necessariamente são boas só porque são novas, né? Tem coisas que não fazem sentido. Mas só porque é novo você fica, nossa, é muito bom isso. E tipo, não, só é novo só. Sim, verdade. Dizem assim, é porque é diferente do que já tem por aí, né? É o novo não sei o que lá, porque faz... traz pra si, né, uma qualidade, uma característica boa, só pelo fato de ser novo, né? Por ser, segundo quem tá usando essa falácia, né? Diferente, né, do tradicional, né? Então, realmente é o contrário ali do apelo à tradição, é o apelo à novidade. Posso dar um exemplo disso? Claro, vai em frente. Um ano próximo de 1992, surgiu um produto chamado New Coke, que era a nova Coca-Cola. E aí a Coca-Cola, eles fizeram uma campanha de marketing gigante e tal, tiraram a Coca-Cola tradicional do mercado e falaram que, essa aqui é a nova Coca-Cola, ela é melhor, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que as pessoas, apesar de ser uma coisa nova, essa New Coke, a galera não gostou. E aí as Coca-Colas tradicionais eram vendidas tipo, no mercado ilegal, porque, enfim, eram apegadas àquela antiga porque era tradicional e que elas gostavam. E isso foi um dos maiores fracassos comerciais da história da humanidade. Depois de 3 meses, eles tiraram todas as unidades de New Coke e voltaram com a Coca tradicional, porque só porque era novo não quer dizer que era melhor do que a Coca padrão, a Coquinha essa aqui todo ano. Bizarro, né? Sim. E eu pelo menos eu vejo esse tipo de falácia, né, do apelo à tradição, muito também em restaurantes, né? Demais, em restaurantes, demais. supermercados, né? Então, assim, a gente está aqui desde 1930. Uma marca, né? Uma marca, assim, um restaurante, e eles utilizam bastante isso.
Não quer dizer que é boa, né? Sim. Então, tem aqui o apelo também à misericórdia, né? Que é você, por exemplo, a falar de um assassino. Ah, mas ele sempre foi um bom pai, um bom marido, ele ia à igreja todos os domingos, não sei o que lá. Você traz essas características, né? De um bom pai, um bom marido, ia à igreja todos os domingos, é um cidadão de bem. E acaba que isso não tem base nenhuma, né? Não quer dizer que ele não tenha cometido o assassinato, né? Se você falar, mas você usa isso, né? Você usa essas qualidades para trazer é exatamente o que fala, né? O apelo à misericórdia. Você, puxa, mas nossa, ele fez isso, mas olha como ele é uma boa pessoa, olha como, né? E aí você tenta convencer outra pessoa de que pode dar pra relevar, porque, não, olha, não, ele é uma boa pessoa, sabe? Não precisa de, sabe assim, é muito usado isso aqui também. Ô, Gabriel, tem um exemplo, e aí você vai me dizer se esse é um apelo à misericórdia ou não. Se eu souber também. Sim, na verdade é um diálogo, é um curto diálogo de uma série que acho que você gosta pouco, né? Que é Breaking Bad. Olha, só mexendo com o meu coração. E foi até o que eu usei aqui no trabalho que eu fiz, aí relembrando ele aqui, eu encontrei esse exemplo aqui na falácia de apelo à misericórdia, que é o seguinte, tem um episódio que acho que foi bem nos primeiros episódios, que o Walter White ele vai questionar o Jesse, né, sobre o conhecimento dele de química. E aí o Walter White, ele chega e fala, mas você não aprendeu nada nas minhas aulas de química? E aí a resposta do Jesse é o que eu coloquei como apelo à misericórdia, que foi quando ele disse assim, não, eu não aprendi nada nas suas aulas porque você me reprovou, lembra? E aí eu fiquei na dúvida se é um apelo à misericórdia, porque assim, na verdade, o Jesse, ele não reprovou porque o Walter White, né, enquanto professor dele, foi lá e decidiu reprovar ele. Mas sim porque ele foi mal por conta própria e por isso ele reprovou, entendeu? Entendi. Então, nesse caso, o Jesse ele não levou em conta qual foi o verdadeiro motivo dele ter sido reprovado. Entendi. Cara... Aí eu não sei se é uma pela misericórdia. Eu acho que fica um pouco entre os dois. Dependendo de como ele tenha dito isso, pode até ter um pouco dessa questão da pela misericórdia, de mas porque você me reprovou, então não sei o quê. Mas eu acho que é mais em relação à falsa causa, que é uma outra falácia. Você quer falar um pouco dela, Gui? Cara, acho que sim. Essa falsa causa é quando você apresenta duas informações e elas não têm relação uma com a outra, mas você coloca como se tivesse. Então, esse exemplo do que o Matheus deu é excelente, porque não é a reprovação que fez o Jesse não saber. É o Jesse não saber que fez ele ser reprovado. Então, são fatos que não estão ligados dessa maneira. Eles podem ter alguma relação, mas eles não fazem sentido se postos, como o Jesse construiu aí. Então, as coisas não têm relação. Então, por exemplo, aqui um exemplo muito bacana. As temperaturas climáticas vêm aumentando nos últimos séculos, enquanto o número de piratas vem diminuindo. Logo, os piratas causam um resfriamento global. Tipo, as duas coisas existem, mas não fazem nenhum sentido juntas. Não só apresentado ali como se tivesse, mas não tem. E assim, pelo menos eu acho que essa falsa causa, eu tenho quase certeza de que ela é o tipo de falácia mais utilizada no Twitter. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem, eu não conheço assim, mas me falaram que eu acho que enquadra bastante nessa questão da falsa causa, que é a teoria sobre a volta dos Jonas Brothers. Sim, eu adoro essa teoria. Por favor. Essa é maravilhosa. Isso é muito falsa causa, velho. Não, assim, eu não sei direito, mas era uma thread do Twitter explicando por que a volta dos Jonas Brothers ela ia levar o impeachment do Jair Bolsonaro e a morte do Justin Bieber, cara. Como assim? E assim, são eventos simultâneos, sabe? O cara criou uma teoria por conta do JB, né? Jonas Brothers, Jair Bolsonaro, Justin Bieber. E tipo, quem lê
gosta bastante, mas, tipo, mano, não tem nada a ver, Eu nunca sabe? vi isso, velho. São coisas que existem e não tem relação. Eu posso dar outro exemplo nisso? É. Tem um perfil que eu amo de paixão, que chama Timão Dados. Aí você pensa, tranquilo, né? É um perfil sobre informações do Corinthians e tal. Mas não é apenas isso. O que eles fazem? Eles pegam dados que não fazem sentido juntos e eles correlacionam. Então, por exemplo, o desempenho do Corinthians quando joga no final de semana do Super Bowl. Dos últimos 38 anos, o Corinthians venceu 19 vezes. Então, logo, se o Corinthians está jogando no final de semana de Super Bowl, a tendência é vencer. Tipo, ok, ele cruzou dados, mas as coisas não fazem sentido juntos. Então, é outro exemplo disso. Tinha uma muito legal que era os jogos do o Corinthians sempre ia mal quando era o jogo seguinte ao Oscar. Tinha uma coisa dessa. Tipo, não faz nenhum sentido isso, sabe? Mas é uma falsa causa e relação, né? Tipo, existem as informações e até comprovações científicas, no caso dos dados, mas na real não faz nenhum sentido nenhum, é doideira pura. Aqui a gente entra naquele negócio de correlação não implica causalidade, né? O fato das coisas estarem relacionadas e, enfim, acontecendo ali ao mesmo tempo, não querem dizer que tem alguma coisa realmente ligando elas, né? Exatamente. Eu posso dar outro exemplo desse Timão Dados? Claro, claro. Olha que beleza. Hoje, 2/2 de 2020, é apenas o segundo jogo na história do Corinthians em um dia palíndromo. Palíndromo é quando fica ao contrário, fica igual, né? 0-2, 0-2, 2-0-0. Tipo isso. Isso, porque isso já tinha acontecido no dia 20/2 de 2002. Tipo, são informações que não fazem nenhum sentido. Mas servem pra dar aquela gostosa risada, porque é pra isso que serve boas partes das coisas da vida. Perfeito. É o que eu tinha até separado aqui como o sol nasce porque o galo canta, né? Então, a ideia de... Porque o galo canta sempre que o sol nasce. Então você coloca... Você inverte os fatores. Acho que isso tem muito a ver com o que o Matheus falou do Jesse, né? Que ele foi reprovado e por isso ele não sabia matéria. Quando, na verdade, né? É o contrário. Ele não sabia matéria e por isso ele foi reprovado. Então, o galo canta porque o sol nasce. Não o sol nasce porque o galo canta. No dia que o galo parar de cantar, o sol não vai nascer, né? Exatamente. No dia que o Gabriel gostar de miojo, não vai mais existir miojo. O Miojo Cast do Hertz. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Gabriel, mas me tira uma dúvida. Vai. Você já conseguiu parar de espancar o seu irmão? Que isso, cara? Não, sim ou não? Sim ou não? Que isso? Que tipo de pergunta é essa, cara? Tá louco? Pergunta complexa e, digo mais, capciosa. Eu posso citar o caso antes de introduzir essa? Pode, essa você pode. Estava eu lá na minha aulinha de lógica, professor Luiz. Abraço, professor Luiz. De novo. Novo abraço, porque é uma pessoa que merece 2 abraços do meu programa, tão especial. Porque ele fez a pauta desse programa. Foi basicamente isso. Aí a gente tava dando gostosas risadas, porque é um tema muito legal, falácias. E ele vira assim, no meio da aula, a gente tá conversando uma coisa e fala assim, Guilherme, aquele jeitinho dele. Tomando suquinho de laranja na caixa. Sim, na caixa de 2 litros, tomando suquinho de laranja. Você continua traindo a sua namorada? E aí eu, no primeiro momento, eu fiquei totalmente em choque, porque, a época não tinha namorada, segunda, 2, por que aquela pergunta? E 3, tipo, quê? Na frente da sala toda, né? Na frente da sala toda, e eu vi os olhares atentos da minha pessoa e eu fiquei, professor, o que aconteceu? Vou chamar o SAMU e a polícia. O que o senhor está fazendo? Pensei comigo mesmo. Ele apresentou essa questão o que justamente é a questão capciosa. O que é isso? Quando você coloca uma pergunta com uma informação ali meio que inserida, que vai deixar a pessoa na hora de responder na contramão, realmente. Por quê? Porque você já insere uma informação que a pessoa precisaria ter que explicar. Aquela coisa do perguntar não ofende. Será? Se você manda uma pergunta dessa, a pessoa que não espanca o irmão, até ele explicar isso, tá ferrado. Então, é um exemplo muito divertidinho para os nossos corações. Você começa a embutir informações, né, dentro da pergunta, e quando você faz isso, ainda mais na frente de outras pessoas,
as pessoas, elas escutam aquela pergunta e elas já consideram que, pô, o Guilherme trai a namorada dele, ou, o Gabriel espanca o irmão dele. E, aliás, hoje é o aniversário do meu irmão, então parabéns, Levi, guardinha de rock aí. Hoje não teve espancamento. Hoje não teve espancamento, só esse adendo aí. Mas enfim, já deixa isso claro, né? Assim, quem tá de fora e escuta essa pergunta, já tem uma série de informações que não necessariamente são verdades, né? Mas você joga ela nessa questão complexa e capciosa. É a famosa trairagem, né, cara? Porque você manda uma coisa dessa, até a pessoa se explicar, ela tá ferrada. Famosa trairagem, cara. Como cunhou muito bem o Hermes e Renato. Isso é uma perguntinha só pra eu deixar a pessoa totalmente desabilitada e sem o que fazer. Uhum. Agora eu queria, não sei se vocês vão ter algum outro exemplo de algum outro tipo de falácia informal, né? Mas, enfim, a última que eu tinha selecionado aqui, que na verdade nem foi nas aulas do professor Luiz que ele falou sobre ela, mas, enfim, tem uma série de outras falácias que você que está escutando aí a gente pode pesquisar na internet, pode procurar saber para você tentar diminuir a frequência com que você fala isso e você tenta usar isso como argumento, achando que tá mandando bem nos argumentos, e também uma forma fácil de você combater em argumentos quem fica o tempo todo nesse ciclo falacioso aí de ficar fazendo essas coisas. Depois que você entende, é muito fácil, né, para você ir lá e falar, não, pera, isso aí é uma falácia por causa disso, disso, disso. A pessoa já fica totalmente quebrada nos argumentos. E, enfim, a última aqui é o whataboutismo. Você já ouviu falar dessa falácia, Matheus? Como que é? O whataboutismo? Exatamente. Cara, eu nunca ouvi. Basicamente, essa é outra que é muito usada, muito, muito, muito usada no Twitter, e principalmente agora que a política como está, né, as discussões políticas como estão, ela é muito usada, e principalmente também, enfim, qualquer coisa, futebol e tal, ela, com certeza, se tivesse que fazer um top 3, ela com certeza, de todas essas que a gente falou, estaria no top 3. Vou dar um exemplo. Digamos que hoje teve um jogo da Juventus, e o Cristiano Ronaldo errou um pênalti, e o time dele foi desclassificado. E aí, o Guilherme, é um cara que é muito fã do Cristiano Ronaldo, e ele vai lá e fala... E eu sou um cara muito fã do Lionel Messi, por exemplo. Então há essa treta aqui entre a gente. Então um é muito fã de um, o outro é muito fã do outro. O Cristiano Ronaldo foi lá e errou, não sei o quê. E eu começo a zoar o Guilherme, porque ele gosta muito do Cristiano Ronaldo, e fala, olha só, errou o pênalti, o time dele foi desclassificado. O Guilherme, numa forma suja, numa forma falaciosa, ele vai virar pra mim e vai falar assim, mas e o Messi, que ano passado errou 2 pênaltis e o time dele também foi eliminado? Então, quer dizer, ele não vai falar sobre o que eu disse, que é o fato do Cristiano Ronaldo ter errado um pênalti. Ele vai tentar resgatar um outro acontecimento ou em algum outro momento e falar assim, e tal coisa? Você tá falando disso, mas e tal coisa? Só que a discussão não tá sobre aquela outra coisa, né? Isso é muito usado, cara. Principalmente, cara, na política, isso é usado o tempo todo, de alguém criticar alguma coisa e tá criticando aquela coisa e vira alguém que é muito fanboy, muito, maluco por aquele político, por aquela, enfim, ideologia, e falar assim, você tá falando disso? Mas e aquilo lá? E não sei o que lá? E puxar de uma outra coisa pra poder, como se fosse compensar, entendeu? Matheus sabe o que eu tô falando. Chega um personagem todo trajado nas cores vermelhas, e ele vem andando assim com os braços eu já acho que eu sei qual no ar, e ele vem e faz um movimento, levanta a perna, apoia ela assim e fala, e o PT, hein? É perfeito. Esse é um exemplo perfeito. Isso é muito usado, entendeu? Porque, tipo assim, um roubo ao banco. Aí você tá criticando o roubo ao banco, aí vem um outro cara que quer defender, né? O cara que roubou o banco e fala, e o que você defende que matou não sei quem lá atrás, tipo, há 10 anos atrás. Tipo, não deixa do roubo ao banco ser um crime também, entendeu? Então, uma coisa não justifica a outra. O fato de uma coisa ser ruim não justifica que a outra seja menos ruim, né? E isso é bizarro, cara, é bizarro. Nos últimos dias aí que tivemos pessoas aí, figuras públicas, fazendo referências ao nazismo, tivemos muitas discussões a respeito disso e pessoas trazendo outras situações
de outras épocas da humanidade, ou que, enfim... De outras ideologias, né? Exatamente. Mas assim, não quer dizer que essas outras coisas que ela tá puxando não seja problema também, não seja, crime também, ou, sei lá, errado também. Não quer dizer. Uma coisa não tem relação com a outra. Pode ser bom, pode ser ruim, não importa. A questão é, a pessoa desvia o foco do que está sendo discutido para trazer uma outra coisa nada a ver lá de longe para poder meio que, sabe assim, só simplesmente para não concordar com a outra pessoa, né? E para equilibrar a discussão, né? Cara, eu vou ter que, se você me permite a palavra, eu vou ter que contar uma das mais famosas piadas da minha família. Só vai. Que ao mesmo tempo é uma das piores piadas da história. Mas ela encaixa perfeitamente com isso. Vai. Vocês estão preparados? Estou. Antes disso, eu quero pedir desculpa a todo mundo Caraca. que escutar essa piada, porque ela é muito ruim. Só que é uma tradição na minha família, e toda vez que a gente se encontra, principalmente a minha irmã Raquel, que ela é a responsável por sempre contar a piada, sempre aos prantos de tanto rir, isso ficou uma tradição, né? Enfim. Tava um cara lá andando de bicicleta na estrada, né? Certo. Desculpa. Caraca, você já tá rindo antes de contar a piada, cara? É muito Você ruim. ficou meia hora pedindo desculpa por contar a piada, aí quando você começa a contar a piada, você começa a rir. Vai. Desculpa. Tava um cara andando de bicicleta na estrada, né? Ele avista outro rapaz que tava fazendo cocô. Aí o cara da bicicleta fala assim: você tá fazendo cocô na estrada, cara? Que maluco. Aí o cara que tá fazendo cocô, ele fala assim: e você que tá andando de bicicleta? Ai, desculpa. Gabriel? É sério isso? É sério isso? Ah, cara. Eu falei que era ruim, mas encaixa perfeitamente. Encaixa perfeitamente nessa falácia. Cara, como assim, cara? As coisas não têm relação uma com a outra, mas é igual o pênalti, é a mesma coisa. Mas enfim, é bem isso mesmo. Você resgatar uma coisa que não tem nada a ver e você, enfim, tentar diminuir o que você tá fazendo, né? O que você tá tentando defender, entre aspas. Viu? Meu exemplo foi melhor que o seu, cara. Vamos deixar pro pessoal aí responder o que eles acham. Aliás, vamos fazer o seguinte: a gente faz uma enquete no nosso Instagram. Sabia que o Harris tem Instagram, Matheus? Ah, sabia sim. Muito bem, isso que é uma pessoa atenta. A gente fez logo nos dias seguintes do último episódio. É isso aí. Eu nem lembro mais qual que era o meu exemplo. É impossível esquecer um cara andando de bicicleta e outro fazendo cocô na beira da estrada, entendeu? Cara, eu acho que eu tenho um exemplo, e é um exemplo bem comum. Pelo menos eu uso esse exemplo. Questão de signos, né? Boa. Eu não gosto muito de geminianos, mas aí alguém, tipo, me fala alguma coisa e eu sei que a pessoa é geminiana. Aí, tipo, você fez o trabalho errado, não sei o quê. Aí eu pego e falo, tá, mas e você que é geminiano? Ou, você que é de signo tal. Acho que a gente usa muito isso. Não, a astrologia pode ser usada em muitas das falácias. Na verdade, o contrário, nas falácias na astrologia. Mas eu não vou entrar nesse papo, porque já tem altas tretas minhas lá na faculdade com o pessoal que gosta. Então eu prefiro ficar quietinho dessa vez. Isso aí fica nosso programa de pseudociência. Exatamente. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Mas é isso, cara. Eu acho que antes a gente já tá se encaminhando pro final aqui, né? Mas eu acho que só pra comentar uma coisa aqui, a gente demorou bastante até pra fazer esse episódio, né? A gente, aliás, tá fazendo ali em passos de tartaruga, porque nossa vida está um tanto quanto corrida. Mas eu quero só deixar aqui que é importante falar um pouco do feedback das pessoas que escutam o nosso querido Hertz podcast, que na semana passada eu falei com a Márcia, que é amiga da família e tal, e achei bem interessante porque, cara, ela escuta todos os episódios e ela cobra por novos episódios, então acho legal citar ela aqui, então um abraço, Márcia. E cara, ela não sabia que a gente gravava, tipo, por ligação, ela achava que era presencial, né?
E aí no último, quando eu falei que a gente tentaria fazer presencialmente, acabou que não deu certo, como a gente já explicou no começo do episódio, ela falou: o quê? Não é presencial o programa de vocês? Então, interessante isso. Eu achei legal comentar essa curiosidade. Queria citar também para só mais uma pessoa aqui, que é a Aline Santos, que eu já citei ela em outros episódios aqui. Não lembro qual exatamente, mas enfim. Que é a minha prima, Aline. E que ela vai fazer uma viagem aí e tal. Ela vai passar um tempinho fora, se tudo der certo e tal. E com certeza vai dar. E ela falou que, tipo, por ela vai se afastar um pouco, assim, da família, né? Aqui perto de nós. Então, ela sempre escuta os podcasts, né? Os nossos episódios. E ela falou que uma coisa que vai ajudar ela a se sentir próxima, né? E como se ela estivesse pertinho, ela escutar as nossas vozes aqui, falar sobre os temas que a gente fala e que ela gosta bastante, pelo que ela tem me dito. E é isso, cara. Acho que eu achei que deveria citar esses dois casos aqui nesse programa. Muito bom, cara. Alguma consideração aí, Gui? Cara, eu acho que um agradecimento de forma geral para todo mundo que reservou um tempinho para assistir o nosso último episódio. Eu acho que foi muito bom, foi sobre amor e os dois ficamos ambos emocionados durante o episódio e tal, e a galera... Teve um de nós que chorou. Quem? Teve um de nós que chorou. Eu não sei disso não, hein? Fica no ar aí, assiste que você... Escuta que você vai saber. Digo mais, 50% da equipe do Hertz chorou nesse episódio. Fica aí o levantamento aí, estatístico que eu trouxe aí pra você. Então a galera elogiou bastante o programa, foi massa. E obrigado, assim, como de forma geral, a gente ama fazer o Hertz. Felizmente conseguimos fazer o primeiro do ano agora, de gravação, e isso é ótimo, porque é algo que ambos gostamos muito de fazer, e é muito bom ver a galera curtindo, elogiando, compartilhando e tudo mais. Então é isso aí, valeu de forma geral. Muito obrigado por terem escutado esse 5º episódio também. Muito obrigado, Sr. Matheus, pela presença. Muito obrigado por não ter saído da ligação no momento da minha piada horrível. E a participação foi muito boa. Em breve estaremos também no vosso podcast. Alguma consideração aí, Matheus? Olha, eu queria agradecer de verdade vocês dois pela oportunidade de participar do Hertz. Também por a gente falar do incentivo, né, a outros podcasts, né, como um BandaCast, né? E de novo, eu conversei mais com o Gabriel sobre o Hertz, né? E aí eu aproveito para falar aqui de novo que vocês dois estão de parabéns pelo trabalho. Mesmo sendo um podcast que até o Gabriel que disse, né, que foi pensado mais nas conversas que vocês dois, né, vocês realizam, não tem muito um foco de, sabe, fazer muitas edições e tudo mais, ser algo mais livre, a questão dos temas também. E, assim, o Hertz ele sendo assim, eu acho muito bacana, ele fica mais livre mesmo, e eu confesso que eu dou muitas risadas, principalmente no primeiro episódio e, na verdade, em quase todos os episódios. Eu sempre dou muita risada, me divirto bastante e, ao mesmo tempo, eu aprendo com vocês, né? E eu só queria indicar um podcast de um amigo meu. Posso indicar aqui? Perfeito. Indica, claro. Bom, eu acho que até quem vai gostar mais vai ser o Gui também, porque tem a ver com a religião dele. Esse meu amigo, o Ricardo Guelfi, ele participa de um podcast chamado Direito de Ser. Ele é um podcast espírita e também LGBTQIA+. Então ele vai falar de temas, né, dessas letras, né, e também com uma pegada espírita. E eu escutei alguns episódios, sendo eu um bandista, eu curti pra caramba. Eu recomendo, o nome é Direito de Ser. A grande questão é, ele gosta de miojo? Olha, eu não perguntei não. Mas eu acho que ele gosta. Só você não gosta. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa a indicar? Alguma coisa, enfim?
Bom, a indicação cultural que eu vou passar para o pessoal é mais uma brincadeira mesmo, para a gente perceber a questão da falácia, e que mesmo ela sendo uma brincadeira, ela tem muitas vezes as pessoas utilizando, né, falácias como uma forma de brincar, tudo mais, que pode ser algo muito sério, né, também. E eu queria compartilhar com vocês, depois, se vocês conseguirem colocar na descrição do episódio, colocar a teoria do JB, para o pessoal entender como foi essa thread do Twitter e perceber esse tipo de falácia informal, né? Então, essa é a minha recomendação. Super cultural para o pessoal aí. Descobrir qual a relação dos Jonas Brothers com o impeachment do Jair Bolsonaro. Excelente. Isso aí é arte, isso é jornalismo puro, investigação. Eu posso fazer a minha indicação também? Vai lá. Tem um canal no YouTube, chama Contraditórios. Ele é do Marcelo Madureira, que ele fazia Caceta, né? Certo. E o Eduardo Bueno, acho que é jornalista ele. Esse canal é muito bom. Eu peguei ele por indicação do Fred, que já participou do Não Ouve e tal. Tem o podcast também, Bicuda. Basicamente o quê? São esses dois, um de cada lado, e eles pegam um tema. Por exemplo, a Lua. E eles começam a debater, cada um com seu ponto de vista, e beleza. No meio do vídeo, eles trocam de lugar, e aí eles começam a argumentar como se eles estivessem defendendo os pontos que outrora eles estavam criticando. É muito interessante, a construção dos argumentos é legal, e esse storytelling deles fazerem essa mudança tão fácil assim, e já defenderem com afinco coisas que eles estavam criticando, é muito interessante. Então canal Contraditórios, tem ótimos vídeos. Vale o play. Caraca, que legal, cara. Muito bom mesmo. Procurei já depois que terminar o episódio. A gente vai deixar os links aí na descrição pra ficar mais fácil pra galera pesquisar, né? Isso aí. Você gosta de miojo de frango, Matheus? Eu pensei que você ia falar... Miojo de gato. Miojo de gato. Aí é meio complicado. Melhor a gente encerrar por aqui. Já tá bom. Esse foi o Hertz, mais um episódio do seu podcast. Miojo Cat. Let me